Olá, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Gisélia Rosa, eu sou terapeuta e psicanalista e nesse canal você vai aprender a lidar com as suas emoções. Hoje nós vamos falar sobre saúde emocional. Saúde emocional é um tema muito falado ultimamente, né? Muitas pessoas têm trazido esse tema à tona, porque realmente é um tema muito importante para gerenciarmos as nossas emoções, como nós nos colocamos diante das situações, como nós reagimos mediante as situações contrárias, mediante a desafios, mediante as situações do dia a dia. Então, como nós reagimos a isso? E nós vamos tratar desse tema trazendo alguns exemplos, algumas situações do dia a dia. O que é saúde emocional? O que você pensa sobre quando vem à sua mente saúde emocional? Normalmente as pessoas pensam que ter saúde emocional é a pessoa não ter problema, é a pessoa não ser louco, é a pessoa não ser, ter um equilíbrio, né? E assim, é mais ou menos um pouco de cada essa definição, né? A saúde emocional, ela é uma habilidade que o ser humano tem de reconhecer e entender como ele funciona, como gerenciar as suas emoções, gerenciar essa ação involuntária que nós sentimos mediante um ocorrido, mediante uma situação. Por exemplo, você às vezes fica irritado com alguém, você explode com alguém, ou alguém fala algo para você e você acaba se ficando introspectivo, pensando naquilo o dia todo, aquilo ocupa o lugar, né, na sua mente, ou talvez você exploda, ou talvez você manifeste um sentimento de raiva, de vontade de se defender ou de fazer uma justiça própria, né, com as próprias mãos. Então, assim, isso tudo faz parte da nossa saúde emocional, desse mapa tão grande que é a nossa mente, que são os nossos pensamentos. As nossas emoções, elas são involuntárias, então tudo que acontecer em situações com você, fora ou do teu ambiente familiar, dentro do teu ambiente familiar, ele mexe com as nossas emoções. As nossas emoções, nós não conseguimos dominá-las. As emoções, elas não foram feitas para ser dominadas, né? Então, nós não temos esse controle sobre as nossas emoções. As nossas emoções, elas são involuntárias, elas são o quê? Elas são uma reação automática. Então, por isso que muitas vezes nós passamos do ponto. Às vezes nós reagimos de forma que nós não gostaríamos de ter reagido, mas quando você vê, você já explodiu, você já fez, você já falou, você já tomou uma atitude a qual você não gostaria. Por quê? Porque é um estresse do momento. E o que acontece com isso? Porque essa emoção, ela é feita também para te proteger contra situações de injustiças, de raiva ou até mesmo de tristeza, você se compadecer do outro. Então, sempre que acontece um fator externo, uma situação com você, normalmente você vai ter uma emoção involuntária, que é o quê? É uma reação, como você reage mediante um acontecimento. E aí me diga, como é a tua tendência de reagir mediante alguns acontecimentos? Como você reage quando você sabe que alguém falou mal de você? Como você reage quando você sabe que alguém te criticou? Quando alguém é grosso com você? Quando alguém fala uma mentira a teu respeito? Como você reage quando falam talvez de alguém que você ama? Qual é a sua forma de agir? Como você age? Isso tudo fala sobre a nossa saúde emocional e também a nossa inteligência emocional, que é a forma com que nós administramos as nossas emoções. A gente sabe que existem as emoções primárias e que faz com que nós tenhamos essas reações, né? E que são, como eu falei, emoções que nos protegem, são emoções que vêm para nos impedir, às vezes, de como uma tristeza, por exemplo, ela vem para você se compadecer do outro no momento triste, numa situação, mas nós precisamos estar em equilíbrio, tentar gerenciar essas emoções. Nós não vamos dominá-las, mas nós podemos gerenciá-las, e tudo está na forma como nós gerenciamos, como nós agimos com ela.
As emoções, nós também precisamos ter esse conhecimento de como ajudar e gerenciar as emoções do outro, porque às vezes é sobre o outro também, né? Às vezes não é sobre mim, essa frase famosa, né? Não é sobre mim, mas às vezes é sim sobre mim. Se dói em mim, é sobre mim. Mas nós precisamos aprender também a como gerenciar a emoção do outro. Quando nós entramos no autoconhecimento, se conhecendo, nós vamos também, isso nos permite se conhecer e conhecer melhor o outro. Hoje, cada pessoa tem passado por um desafio, cada pessoa tem vivido um desafio diferente e cabe a nós também entender e ter essa empatia de pelo menos se colocar no lugar da pessoa e tentar entender. Até esses tempos eu vi um vídeo muito interessante que estava passando nas redes sociais que era mais ou menos assim, a mãe estava com um filho que estava fazendo birra num lugar, era uma panificadora e chegavam duas senhoras e elas ali criticavam a mãe, as duas conversavam e criticavam a mãe em relação àquele filho, porque a mãe estava perguntando se ele queria um doce, enfim, alguma coisa. Aí numa outra cena passava um homem dirigindo um carro e ele estava bem assim, aleatório do trânsito, de tudo, sabe? Fazendo aquelas manobras no trânsito que não se faz normalmente. E os outros passavam, xingavam, faziam sinal para ele e tal. E outro, numa cena também, num hospital, ele saindo de um hospital assim meio bem triste, cabisbaixo e assim com um semblante bem sofrido. E aí o que tinham em comum essas pessoas? Tinham acabado de receber algumas informações. Porque essa mãe, ela estava com aquela criança daquela forma porque a criança estava manifestando um comportamento porque ela já tinha sido adotada, era a terceira família que ela estava indo e ela tinha sido rejeitada pelas outras famílias que tinham adotado e tinham devolvido ela. Então essa mãe estava pegando ali essa criança, adotando essa criança naquele momento e lidando com aquilo. E aí ninguém sabe a batalha que aquela mãe estava travando, ninguém sabe o que ela estava vivendo e o que aquela criança também estava vivendo. E bem como também no trânsito, aquele homem tinha acabado de receber um diagnóstico. Então ele estava assim bem aéreo no trânsito e as pessoas, né, xingando, ofendendo, e aquele outro, a esposa tinha acabado de falecer no hospital e ele estava saindo daquela forma, não dando atenção para ninguém. Então se nós formos parar para pensar, todos nós estamos passando por um desafio e nós não podemos minimizar ou maximizar o desafio de ninguém, porque cada um tem a sua forma de gerenciar aquilo que está vivendo. Para uns é mais difícil passar, demora mais tempo, para outros é mais fácil digerir isso e bola para frente e trabalhar com isso. Então, quando nós olhamos para o outro, nós julgamos muito, nós temos muito esse papel de julgadores, de julgarmos por que as pessoas estão agindo assim? Porque elas agem diferente de mim. E cada um é único. Deus fez cada um diferente. Uns com mais facilidades e outros com menos. Agora nós temos infelizmente, né, temos essa característica de julgar as pessoas. No que nós temos julgado? Como é a sua forma de gerenciar as emoções para com o próximo? Quando o próximo explode, quando o próximo fala algo para você, como você gerencia? Será que você pode ter essa empatia de entender o que ele está vivenciando, o que ele está passando, um momento difícil? Claro que isso também não justifica, mas é importante e isso faz parte da saúde emocional, de nós também entendermos o que o nosso parceiro, o que o nosso colega está vivenciando, para que nós também venhamos aprender a como lidar com essas situações. E muitas vezes nós não entendemos isso, né? E por que é importante essa saúde emocional tão falada? Por que isso faz parte dos nossos dias? Hoje até nas empresas tem já uma ANR para atender isso, né? Em relação aos funcionários, para dar essa atenção, porque existe sim uma diferença entre saúde emocional e saúde mental. A nossa saúde mental, ela pode ser totalmente
invadida através da saúde emocional, se não for bem tratada e bem olhada, porque a nossa saúde mental pode ser prejudicada. A saúde mental é onde nós lidamos com o funcionamento da mente, né, com o equilíbrio, com o raciocínio, com o foco, e aqui nessa saúde mental que entra a depressão, entra a ansiedade, entram os distúrbios, né? Por quê? Porque a nossa saúde mental ela é influenciada pela nossa saúde emocional. Então as nossas emoções lá, como eu falei no início, involuntárias, aquelas emoções que estão lá quietinhas, que quando acontece alguma coisa, você grita, chora, bate, extrapola, xinga, independente, fica quieto, fica introspectivo, né? Coloca tudo para dentro. Então isso também faz parte da tua saúde emocional. Por quê? Porque como você recebe esse ambiente, como que você administra isso? Se você dá um rompante, se você internaliza, então isso vai fazendo com que você construa sentimentos. Os sentimentos, eles não são involuntários, eles são construídos, e através desses sentimentos que você vai internalizando ou vai jorrando para fora e vai falando e vivenciando por causa de um pensamento que veio sobre algo, isso atrapalha a sua saúde emocional e que também vai interferir na sua saúde mental, trazendo essas doenças, esses distúrbios, e isso atingindo o teu dia a dia, né? Atrapalhando o seu dia a dia, a sua produção, o seu equilíbrio, o seu relacionamento com as pessoas que acabam se fechando para relacionamentos, pessoas que acabam tendo desânimo, não querendo mais se envolver por causa de situações que não foram bem administradas, não foram bem resolvidas, e todos nós estamos suscetíveis a isso e estamos, né, podemos passar por isso no nosso dia a dia. Então é muito importante você olhar para essa questão emocional, para que você possa dar um olhar realmente equilibrado para isso e para que você possa vencer também tudo isso. E essa questão da saúde emocional é tão importante porque, olha só um exemplo, né? Você já explodiu por algo bobo e depois você se arrependeu? Eu acredito que todos nós já passamos por isso. Você já ficou mal com um comentário e passou o dia remoendo aquilo? Isso fala muito das nossas emoções, né? Você já sentiu vontade de desistir por não saber lidar com pressão? Muitas vezes eu acredito que também as pessoas tenham passado por isso, e tudo isso tem a ver com esse desenvolvimento emocional, né? E as pessoas que desenvolvem essa habilidade emocionalmente, não é não ter problema, não é evitar as coisas, mas é como você age, como você reage quando acontece isso, alguma situação com você. As pessoas sofrem com menos estresse quando elas aprendem a gerenciar suas emoções, elas acabam conseguindo dominar um pouco mais, gerenciar esse estresse, sofrem menos com estresse, tem mais controle sobre as suas decisões, porque aí também não são levadas pelas decisões dos outros, né? Elas se comunicam melhor, lidam melhor com críticas e conflitos. Uma das dificuldades do ser humano é de lidar com crítica, né? Como você lida com a crítica? Você já sai falando para as pessoas, já sai aqui, né, querendo tirar pergunta, tirar limpo o que aconteceu, ou não, ou você internaliza tudo isso. Então, como que você se comunica com as pessoas? Como que você acaba tendo o seu relacionamento no seu ciclo de amigos? Como é isso? Então tudo isso interfere na sua saúde emocional também. Então as nossas emoções, elas nos servem para nos guiar, elas são um termômetro, elas não são para nos atrapalhar, elas são para nos guiar. Por que eu tô agindo assim? Por que eu reajo dessa forma? Por que eu faço desse jeito? Então é um ponto para nós termos essa meditação. Por que eu faço o que eu faço? E não sempre assim, eu faço porque eu sou assim, porque é meu jeito de ser. Não, todos nós podemos ser transformados, ser mudados, conseguir administrar algumas coisas, conseguir não responder na hora da raiva, responder depois, né? Não dar um rompante no momento em que a gente quer aquela raiva e a gente quer socar todo mundo. Então, nós precisamos ter as nossas emoções também trabalhadas e também
administradas através da ajuda do Espírito Santo. O Senhor, ele pode nos ajudar em relação às nossas emoções. Toda emoção, né, como diz um médico famoso, ele fala que toda a emoção é um convite para uma oração. Então nós podemos sim ter as nossas emoções gerenciáveis através da ajuda de Deus. Ele nos ajuda, porque nós precisamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, lançar sobre Ele as nossas emoções, lançar sobre Ele as nossas preocupações, que também faz parte dessa saúde emocional, trazer, né, preocupações, vir com ansiedade. Então nós precisamos olhar para isso. E existem algumas, às vezes as pessoas perguntam, né, mas tem vários tipos de saúde emocional, como que funciona a saúde emocional? A saúde emocional, na verdade, ela não tem vários tipos, né, mas o que pode acontecer? Tem vários aspectos que compõem essa saúde emocional, que é um autoconhecimento, que é você nomear aquilo que você sente, é você saber o que você está sentindo. Exemplo, eu estou frustrado porque as minhas expectativas não estão sendo atendidas. Então é muito importante no momento de que você está se sentindo para baixo, se sentindo incomodado, você nomear, você saber o que você está sentindo. E muitas vezes nós não paramos para entender e para dizer para nós mesmos o que nós estamos sentindo. Porque quando você nomeia o que você está sentindo, é muito mais fácil você vencer. Então, quando você dá nome, é muito mais fácil você saber o que você está sentindo e você reconhecer, puxa, eu estou sentindo isso, é frustração, porque não estão fazendo como eu gostaria. E aí você começa a olhar, mas eu não preciso agir assim, eu posso agir diferente, eu posso fazer diferente. As pessoas não precisam fazer como eu gostaria, eu posso dar também uma oportunidade das pessoas colocarem como elas fariam, a forma delas. E quando essa área está saudável, você acaba reconhecendo as suas emoções e entende de onde elas vêm. Então é muito importante a gente dar nome, porque quando as pessoas estão fragilizadas, sente coisas fortes, mas às vezes não sabe explicar o que é. Eu sinto isso, mas não sabe explicar. Então é importante você parar e falar o que eu estou sentindo. É isso? É frustração? É raiva? É medo? É o que eu estou sentindo? Né? Outro aspecto da saúde emocional também, ela é capacidade de você controlar as emoções impulsivas, reações impulsivas, né? Aquele impulso que vem na hora, que quando a pessoa fala uma coisa, você tem vontade de falar o alfabeto inteiro, vontade de falar, né, várias coisas, né? Ficar com raiva, respirar fundo e não responder mal. Nós temos essa capacidade de gerenciar isso, de não responder mal, porque não é o que nós falamos, mas é o como nós falamos, a capacidade de nós nos comunicarmos, porque talvez a forma com que nós falamos, nós podemos falar o que for, mas se você falar de uma forma amável, de uma forma respeitosa, isso vai acabar quebrando e desviando todo o furor, né? Até tem um provérbio que diz isso, que a resposta, a palavra branda, ela desvia o furor, mas a resposta dura, ela suscita a ira. Então, todas as vezes que nós lidamos com pessoas, às vezes, que estão mais nervosas, que estão estouradas, se nós colocarmos uma palavra branda, a gente vai desviar aquele furor e vai amenizar a situação. Mas se nós jogarmos gasolina no fogo, aí responder com uma palavra dura, começar a ofender, começar a falar altura, pronto, vai ser uma desavença na certa, uma discórdia na certa. E nós precisamos ter esse entendimento e esse equilíbrio para que nós venhamos acalmar a situação, né? E também ter essa resiliência emocional, que é o quê? A capacidade de você lidar com as frustrações. Como que você lida com as frustrações, com as perdas, com as mudanças? É uma resiliência emocional. Então, passar por uma decepção, né? E com o tempo você conseguir se reerguer. Quantos de nós já não passamos por isso? Somos resilientes porque a gente às vezes passa por situações e que às vezes a gente acha que não vai conseguir, que não vai superar. E depois você tem uma capacidade de resiliência de se reerguer e continuar. Porque nós sabemos que isso também não vem de nós, mas é um dom de Deus que Ele nos dá e nos dá essa capacidade de administrarmos essas situações e de continuarmos. Porque
Ele nos fez assim, pessoas que são resilientes, Ele colocou dentro de nós isso. Nós precisamos aprender a se relacionar e principalmente a gente se comunicar com clareza. Muitas vezes os conflitos e a saúde emocional muitas vezes é atacada. Por quê? Porque as pessoas não sabem se comunicar com clareza. As pessoas não sabem falar claramente, elas não sabem dizer claramente o que elas estão sentindo sem agressividade. Então as pessoas são muito agressivas no falar o que elas estão sentindo. É tão simples quando você chega para alguém e fala: eu estou assim, hoje eu não estou muito legal, eu não quero muito contato, por favor, né, não quero conversar. É muito simples a gente fazer, mas nós não fazemos. Nós fazemos estourando, explodindo, achando que as pessoas elas são obrigadas a saber como nós estamos, e nem sempre é assim, adivinhar, né? E elas não vão adivinhar isso. Nós precisamos ter essa empatia e essa conexão, respeitar o sentimento do outro, saber até onde nós podemos ir com o outro. E quais são os maiores benefícios da saúde emocional? Os maiores benefícios é nós termos um relacionamento bem-sucedido com as pessoas, nós sermos pessoas amáveis, pessoas que gostam de se relacionar, principalmente dentro da nossa casa. Nós evitamos brigas desnecessárias, nós melhoramos a convivência com as pessoas. No nosso trabalho, nós facilitamos esse trabalho em equipe, evitamos o estresse e também melhoramos a liderança. No trabalho, normalmente é onde as pessoas elas são contratadas por causa do seu currículo, por causa da sua competência, mas elas são desligadas por causa de comportamento. E o que é o comportamento? É se comportar como nós temos nos comportado nos ambientes ou quando surgem alguns desafios. E as pessoas normalmente elas são desligadas por comportamento. Por quê? Porque elas têm o gabarito, têm o conhecimento de desenvolver aquela função a qual a empresa precisa. Mas muitas vezes no quesito relacionamento, no quesito trabalho em equipe, respeito, a pessoa às vezes não tem todo esse conhecimento e não tem esse gerenciamento das suas emoções, atrapalhando a equipe e trazendo estresse. E por isso, mesmo sendo um ótimo profissional, às vezes as pessoas não conseguem se enquadrar dentro daquela empresa por causa do seu comportamento. Às vezes é assiduidade, não conseguem, né, ser responsáveis, organizadas, chegar no horário certo, estar disponível para a empresa, ou também causar estresse, brigas, conflitos no trabalho. E isso fala muito da inteligência emocional, da saúde emocional, e isso implica totalmente no desenvolvimento da pessoa também nessa área profissional, impedindo a tua carreira, impedindo o seu desenvolvimento, o seu sonho. Então é importante olhar para isso, para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja uma pessoa que não tenha problema, não que não tenha raiva, não que não tenha tristeza, porque isso não tem como nós deixarmos de ter. Nós não vamos deixar de ter essas emoções. O importante é a gente reconhecer que somos muitas vezes explosivos, somos nervosos, queremos da nossa forma, queremos do nosso jeito, e trabalhar para que isso não venha atrapalhar no desenvolvimento das pessoas, tanto dentro quanto fora da nossa casa. Nós precisamos ouvir mais as pessoas, né? Ajuda a te ouvir mais. Esse é um benefício da saúde emocional também, que você aprende a se colocar no lugar do outro, a ouvir mais o outro, a ajudar, a ouvir atentamente, a reagir menos. São aquelas pessoas que elas já ouvem para responder, para dar uma resposta, para se justificar, para ter o direito de responder, de explicar o que ela fez, o que ela não fez. Isso também é totalmente ligado à tua identidade, a quem você é. Quando você é uma pessoa bem resolvida com você mesmo, então a tua saúde emocional ela está em alta, você sabe quem você é, você sabe lidar com conflitos, você sabe ouvir as pessoas. A própria Bíblia nos traz isso, que nós precisamos ouvir mais e falar menos, né? Ser tardio em irar, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Que nós sejamos prontos para ouvir. Isso é uma característica muito importante para essa saúde emocional. Nós entendermos o outro, nós temos uma leitura do outro, porque não é sobre o que o outro fala de mim, mas é porque isso mexe tanto comigo. Porque às vezes as pessoas fazem algo contra nós, mas por que isso me incomoda tanto?
Então, às vezes é algo dentro de mim que precisa ser resolvida, né? E também o benefício da saúde emocional é com você mesmo, que eu acho que esse é o principal também. Porque quando está em você, aí sim pode ser semeado nos outros, né? E em você mesmo te dá o quê? Te dá clareza mental, te traz paz interior, te traz alegria, te traz autoconfiança de você passar por situações, de você resolver os seus problemas, de você resolver as suas questões. Então, a saúde emocional, ela traz esses benefícios, né? Que para você que tem até na tua qualidade de vida, porque quando você não tem essa saúde emocional, não sabe gerenciar essas emoções, você vai ficar triste, você vai querer ficar num quarto escuro, deitado, não vai querer olhar para fora, fazer uma atividade física, provavelmente vai ter mais vontade de comer coisas que não são saudáveis, e isso vai implicar na sua saúde como um todo, até no seu físico, né? Na sua saúde física. Então, também a atividade física. E você pode sim começar hoje a olhar para isso, né? Respire fundo antes de você responder. Eu sei que às vezes as pessoas falam, a gente quer metralhar, falar 10 palavras enquanto a pessoa falou uma, mas respire fundo, esteja bem com você mesmo. Pense, será que eu preciso responder assim? Será que eu preciso falar essa palavra? Será que realmente eu não estou rotulando talvez essa pessoa? Sabe? Então, assim, aquilo que te incomoda vai te controlar. Então, respire, pense em algo bom, traga algo bom na tua memória. Pense assim, eu não preciso falar tudo que eu penso, deixa eu me acalmar, respira fundo, escreva o que você está sentindo, nomeie as suas emoções, pare um pouco num tempo, num dia, para parar para pensar como foi seu dia, no que eu estava pensando durante essa situação, por que isso está me fazendo tanto mal, como que eu posso fazer diferente essa situação, como que eu agiria diferente. Às vezes eu não deveria ter falado isso ou aquilo. Pergunte-se, por que eu estou sentindo isso? Ouça mais do que fala, né? Então, a gente ouvir, até tem um provérbio que diz que o sábio, até o tolo é tido quando sábio, quando ele fica em silêncio. Então, muitas vezes a gente quer falar, quer se explicar, e às vezes é só o silêncio. Porque quando nós estamos em silêncio, às vezes até a gente é tido como sábio, mesmo a gente sendo tolo, a gente é tido como sábio se a gente fica em silêncio. Então, treine conversas difíceis. Nós podemos ter conversas difíceis. A comunicação é uma arte e como nós falamos, não é como você fala, desculpe, o que você fala, mas é o como você fala. Nós podemos falar qualquer coisa com as pessoas, mas medindo as palavras. Não precisa a gente ser tão, intenso com as palavras, ser tão rude, mas ser respeitoso, porque a outra pessoa não está ali para a gente esboçar nossa raiva, colocar o nosso sentimento de raiva com alguma coisa que às vezes nem é em relação àquela pessoa e a gente desconta tudo porque o copo já derramou naquele momento, mas é a gente ser empático, a gente olhar que ali junto com a gente, no nosso relacionamento, existem pessoas que também estão passando por situações difíceis, por problemas, e nós precisamos também ajudar e entender e ser empáticos com isso. Aprender com esses erros também, né? Sem se culpar, porque nós vamos aprendendo e tendo maturidade dia a dia. Dia a dia nós vamos crescendo nisso e tendo essa maturidade. Então não é algo que nós já nascemos com ela, mas que nós vamos aprendendo durante as situações e durante os conflitos que nós vivenciamos todos os dias. Então, mas e se eu não tiver saúde emocional? O que acontece? O que acontece? Né? Nós vamos responder de qualquer forma, nós vamos atravessar com as pessoas, nós vamos ser algumas pessoas que às vezes até é chata, né? Porque as pessoas não vão querer se relacionar conosco, porque às vezes nós fazemos e nem percebemos, achamos que olhamos só para dentro de nós. Eu sou assim. Aquele tipo de pessoa que fala, é o jeitinho fulano de ser. Eu sou dessa forma, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. Não. É importante sim nós olharmos, nos priorizarmos, mas também nós olharmos o que nós estamos causando ao nosso redor. O que nós estamos causando nas pessoas em volta de nós, né?
E o melhor momento para você olhar isso é hoje. É você ver hoje como que você está se relacionando, como estão os seus relacionamentos, como estão as suas atitudes, como está o seu comportamento, como você está reagindo diante das situações. Isso é muito importante chamar atenção, porque é um gerenciar das nossas emoções. Nós não vamos dominar, e tá tudo bem você ter a raiva, e muitas vezes a raiva, ela é uma emoção que ela é sempre, sabe, ninguém quer ter, né? Ninguém quer ter, todo mundo fala mal da raiva. Puxa, eu não queria ser raivosa, eu não queria... Mas a raiva foi algo colocado por Deus dentro de nós. Deus não errou quando te deu uma pitada a mais, às vezes, de raiva. Ele não errou. Ele colocou em você alguém, talvez, como uma voz de justiça, uma voz de olhar para aqueles que não conseguem fazer justiça ou se posicionar numa justiça que é necessária também, porque se hoje nós não tivéssemos advogados aí abençoados, nós não teríamos voz, porque o advogado ele leva a voz para aquele que está sendo injustiçado, ele é a voz daquele. Então nós precisamos olhar também nos cargos que nós ocupamos, na parte profissional que nós escolhemos estar, muitas vezes é relacionado com aquelas emoções que nós temos, porque aqueles que não têm voz precisam de alguém que dê voz a eles, precisam de alguém que olhem e que levem a causa deles, né, para frente e que lute pela causa deles. Então nós olhamos pessoas às vezes que sofreram por algumas situações na sua vida, elas vão dar voz a outra que elas sentem que elas foram prejudicadas. Por exemplo, alguém que sofreu um abuso sexual, muitas vezes elas vão trabalhar com pessoas assim para dar voz para aquelas. Então isso, querendo ou não, é uma raiva que está ali sendo colocada para fora, é aquela ira, né? Porque é necessário, senão nós vamos ser pisados, senão nós vamos ser engolidos e nós não vamos trabalhar isso de forma inteligente para que tenha voz e para que as pessoas sejam alcançadas. Então a raiva, ela não é uma emoção ruim, tá tudo bem sentir raiva, mas nós não podemos muitas vezes fazer o que a raiva nos pede, que às vezes é bater, é socar, é fazer isso, é machucar, né? Nós precisamos dosar essa raiva e fazer como que eu vou usar essa raiva, o que eu vou poder trabalhar aqui nessa emoção para que eu possa olhar para essa situação e fazer diferente, entende? Então, assim, pessoas normalmente que têm raiva são pessoas que são aquelas que sentem, sabe, a injustiça, aquelas que querem ter voz e não conseguem, querem dar voz às pessoas, ou porque foram injustiçadas quando eram menores, sentiam muito isso, e aí chega um momento que fala, não, ninguém mais vai se aproveitar de mim. Então, qualquer momento que acontece alguma coisa, a pessoa explode. Então, isso não é ruim, porque eu não posso deixar com que as pessoas façam o que elas querem comigo. As pessoas só fazem comigo aquilo que eu deixo. Então, essa raiva nesse lado é bom. Por quê? Porque você vai entender até onde as pessoas podem ir com você. Também serve de limite, para você colocar limite nas pessoas. Assim bem como a tristeza, a alegria, são situações que acontecem na nossa vida e que a gente vai sentir, como uma tristeza. Puxa, eu tô tão triste porque isso aconteceu, mas quando nós deixamos entrar em uma tristeza profunda, entra um desânimo, entra um descontentamento, e aí a gente não quer mais ver pessoa, a gente quer ficar num canto, a gente quer ficar, né, isolado. Mas é necessário, por exemplo, no luto, passar por isso, mas tem um tempo necessário de viver isso e não a gente mascarar a nossa situação, às vezes emocional, com essa tristeza, com essa raiva, mas a gente saber que isso é para nos direcionar e canalizar em algo importante. Veja, faça um paralelo. Qual é a profissão que você ocupa? Talvez é bem dentro daquilo do teu comportamento, onde você reage mais ríspido ou mais, né, internaliza,
tem a ver com o teu emocional e com aquilo que você age no dia a dia. Então, esse paralelo é muito importante a gente entender. E a gente também entender sobre os nossos temperamentos. Saber que cada um de nós temos um temperamento. Um é colérico, um é sanguíneo, um é fleumático, outro é melancólico. Então, cada um de nós se encaixamos nesses temperamentos. E que eles não vão ser mudados, mas eles podem ser transformados. Através do nosso comportamento nós podemos mudar, e através dessa autoconsciência, dessa autorreflexão, desse autoconhecimento. É bem importante nós olharmos para isso. E às vezes a gente pensa assim, né? Mas isso não é para louco, né? Saúde emocional não é para louco? Bem pelo contrário, né? A saúde emocional nós precisamos cuidar e tratar e estudar e colocar em prática para que não fiquemos loucos, né? Então não tem nada a ver com loucura a saúde emocional. Saúde emocional tem a ver com lucidez, com alegria, com você saber quem você é, com você saber como você reage às situações, como você saber como você se comporta diante das situações. Se chegasse alguém para você hoje e perguntasse assim, como que você reage quando em questões de raiva, em questões de tristeza, quando as pessoas falam atravessado com você, qual é a sua tendência a agir? Tem muitas pessoas que não sabem falar como elas são. Se eu perguntasse para você hoje quem você é, me descreva suas emoções, às vezes não saberia falar. Por quê? Porque às vezes pensa que isso é coisa que, né, para as pessoas que estão desequilibradas, e não é. E o desequilíbrio, ele é uma coisa tão simples, que é uma falta de equilíbrio nas nossas emoções, e a gente acha que é para aqueles que, né, não sabem o que estão fazendo, não sabem o que estão falando, e não é verdade, né? Então, a saúde emocional é para toda espécie humana, para todas as pessoas. Todas as pessoas precisam entender sobre saúde emocional, sobre eu preciso entender que o meu limite é aonde o do outro começa, né? A liberdade do outro começa. Então, eu preciso saber, e infelizmente, gente, nós estamos numa era onde nós precisamos aprender a lidar com o próximo. Como eu citei aqui daquele vídeo, às vezes as pessoas tratam os outros porque as pessoas pisam no nosso calo e a gente quer exterminar da face da terra a pessoa. Então perdeu aquele amor, né? Se esfriou o amor para com o próximo. Nós não temos mais interesse em olhar para as pessoas e saber o que elas estão vivendo. É só o meu umbigo. Então assim, aí eu vou alimentando aqueles sentimentos dentro de mim, aquela ira, aquela raiva, e a minha qualidade de vida vai se diminuindo. Nós precisamos ter qualidade de vida. Nós fomos chamados para viver bem nessa terra, para ter qualidade de vida. Não que não tenhamos problemas, né? Vamos ter problemas e aflições. Jesus falou isso, que no mundo nós teríamos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo. E o bom ânimo, ele faz parte da saúde emocional, porque o ânimo, ele não diz para você ser forte, ele não diz para você ser corajoso. Nesse versículo, né? Ele específico, ele não fala assim, seja forte, seja corajoso, porque você vai passar por tribulação. Não, ele fala, tende bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então é para ter o quê? O ânimo, porque tudo começa através do nosso ânimo. Um dia nós vamos começar a ficar desanimados, vai perdendo o interesse das coisas. Quando as pessoas ficam desanimadas, o que acontece? Elas começam a perder o interesse. Nada mais tem interesse. O que elas gostavam de fazer, uma atividade física, uma alimentação, um sair, um passear, até mesmo o trabalho, às vezes atividades em casa, rotineiras, vai perdendo o interesse. Então, que nós tenhamos essa atenção de ter bom ânimo. Todos nós vamos passar por situações contrárias, mas nós precisamos cuidar do nosso ânimo, porque tá tudo bem nós pararmos, descansar, mas não desanimar. E uma das pessoas que eu tenho, assim, maior exemplo, né, de vida em relação à saúde emocional, aqui que eu quero compartilhar com vocês, é o próprio Jesus.
Jesus, ele é o maior exemplo de saúde emocional, de pessoa que tinha o equilíbrio e a saúde mental e emocional equilibrada e que sabia gerenciar as suas emoções. Ele teve sim dor, ele teve desafios, ele passou por tantas coisas, mas ele não agiu conforme a alma dele pedia, conforme o desejo dele pedia, conforme a emoção dele pedia. Você já imaginou alguém chegar e ser morto numa cruz, a pior morte que existia naquela época, e acho que até hoje ainda, né? É aquela morte de ser crucificado numa cruz, e o pior ainda é não ter tido nada que justificasse essa morte. E ele foi morto e foi colocado ali naquela cruz, né, quase seminu, e as pessoas rindo dele, as pessoas tirando sarro e as pessoas falando, você não é Deus, então se salve, e falando tantas coisas, né, envergonhando ele ali, ele pedindo água, as pessoas dando vinagre a ele, e colocaram até uma placa na cruz dele dizendo Rei dos Reis, né, então assim, era um momento muito humilhante, e ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca, ele não manifestou nenhuma das emoções que ele poderia, porque ele era Deus. Ele poderia fulminar metade daquelas pessoas, todas aquelas pessoas. E eles perguntavam, você não é Deus? E ele poderia falar, sou sim, olha aqui, ó, fazer descer fogo do céu, fazer um monte de coisa que ele tinha poder para fazer. Mas o que ele escolheu? Obedecer. Ele escolheu gerenciar as emoções dele. Ele precisou gerenciar as emoções dele. Será que foi fácil? Não foi, com certeza não deve ter sido, mas ali ele conseguiu e passou por um alto nível de humilhação, um alto nível de sofrimento, e ele não se justificou, ele não abriu a sua boca. A única coisa que ele abriu a boca foi para falar para o pai que estava consumado, ou seja, que ele tinha feito tudo aquilo que o pai o mandou fazer. Então, se a gente for ver a trajetória de Jesus, os 3 anos e meio que ele passou aqui na terra e que ele veio trazer a palavra dele, foi de muito sofrimento, muitas coisas que as pessoas iam contra ele. E ele era sábio, ele sabia o momento de falar, ele sabia o momento de calar, ele sabia o momento de ouvir, ele sabia o momento dele responder, dele dar uma charada para a pessoa, para ela mesma se condenar. Ele sabia tudo isso. E o nosso desafio hoje, e o desafio que eu tenho para você hoje, é nós realmente aprendermos com Jesus através dessa sabedoria emocional que ele tinha. Né? Ele se esvaziou de tudo que ele tinha para vir e nos servir, para vir e fazer morrer por mim e por você. Então, assim, é o maior exemplo que eu vejo de saúde emocional que existe. E nós podemos chegar lá, porque nós precisamos aprender com ele que foi o maior exemplo nisso. E que nós possamos também aprender assim, dessa forma, passar por situações e muitas vezes o nosso orgulho não venha falar mais alto, nós não deixarmos o nosso orgulho falar mais alto, né? Não deixarmos o nosso orgulho prevalecer. Nós venhamos saber quando falar, quando calar, o que não falar. Será que eu falo agora? Será que eu fico quieto? O que eu estou sentindo agora? Vale a pena? Não vale? Então, é sobre isso. A saúde emocional é sobre qualidade de vida. É sobre nós termos qualidade de vida, entendendo quem nós somos e se comportando realmente como pessoas que conseguem ouvir, atender, sabe resolver problemas, sabemos passar por adversidades e também ser resilientes e ir em frente em qualquer situação.